Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. No dia de hoje vamos criar um gráfico de pizza dentro do Power BI, realizar as principais alterações e modificações em categorias e rótulos de dados, entre outros. Fique conosco, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Então, estamos aqui dentro da tela do Power BI. Utilizei uma importação de uma planilha em Excel, que já foi compartilhada nos vídeos anteriores. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você também baixar essa planilha para acompanhar essa aula. E nós vamos utilizar o gráfico de pizza para fazer um exercício com representações de vendas. O gráfico de pizza ele está disponível aqui ao lado nas nossas visualizações. Temos diversos gráficos disponíveis para edição dentro do Power BI. E nós vamos utilizar aqui, esse aqui, gráfico de pizza. Eu tenho duas maneiras de utilizá-lo. Eu posso vir aqui simplesmente e selecionar o gráfico de pizza e arrastar os meus campos para ele. Ou eu posso selecionar os campos e, após isso, identificar qual o gráfico que eu quero. Nesse caso, então, eu vou selecionar o gráfico de pizza para fazer o passo a passo. Inserindo aqui o gráfico de pizza, ele já me criou um campo em branco dentro da minha área de trabalho do Power BI e me possibilitou aqui algumas legendas, vamos ler uma por uma, legendas, detalhes, valores e dicas da ferramenta. O que me interessa aqui vai ser utilizar os valores e as legendas. Para isso, eu preciso identificar o quê? Nos meus valores, eu preciso então inserir gráficos, números na minha tabela, formatadas como número e não texto. Sempre que eu tiver números, ele vai ser realizado dentro dos valores. Em textos, ele vai levar para a legenda. Então, eu vou criar aqui, procurar a minha coluna aqui, da minha comissão. Minha comissão é uma tabela onde tem valores de vendas e eu vou selecioná-lo. Só de eu selecionar e o Power BI identificar que ele estava formatado como número, ele já me levou essa formatação para dentro da aba valores e já me criou um gráfico. Ele não tem legenda, ele não tem nada, ele está 100% com uma cor só, porque por enquanto ele está apenas demonstrando o valor total. E agora eu vou identificar o que eu quero distribuir esses valores, qual que vai ser a minha legenda. Vai ser o produto, vai ser o tipo de venda, a moeda vendida, coisas nesse sentido. Para isso eu vou utilizar aqui a venda feita como, que seria produtor ou afiliado. Então, selecionei aqui e ele já me levou essa legenda para a aba de legenda e agora já me destacou no meu gráfico as duas curvas, onde eu tenho uma representação de 19% como produtor e 80% como afiliado. E ele já me representa dentro de um gráfico de pizza, conforme eu identifico dentro da legenda. E eu tenho uma outra opção bem bacana, que é o Dicas de Ferramenta, que é onde eu posso detalhar um pouco mais, conforme o leitor passe o mouse por cima do meu gráfico, ele receba mais informações ali dentro. Como, por exemplo, no Dicas de Ferramenta, posso botar a contagem, quantas contagens eu fiz, Quer ver, vamos ver aqui, dentro da contagem. Quando eu passo o mouse, ele já me representa ali na tela quantas vendas foram. Então, eu consigo renomear esse campo total de vendas, que me facilita, na hora que eu passo o mouse, ele me acrescenta uma tela nova ali, que seria uma opção de ajuda para melhorar ainda mais o nosso relatório. Após isso, eu tenho as configurações, que seriam a parte visual do nosso gráfico, ou do nosso dashboard, que estão mais ao lado aqui na aba Formato. Vou passar aqui um pouco em cada uma. No geral, posição X, Y, largura e altura seria para ajustar esse gráfico dentro da minha área de trabalho, ampliá-lo, reduzi-lo, como eu preferir. Mas também posso simplesmente, pela barrinha aqui ao canto, movimentá-lo e ele já vai se ajustando no tamanho da tela. Nosso segundo campo é o campo de legenda, que é a nossa legenda simplesmente, que seria a legenda que eu selecionei lá no início, que eu queria ver por produtor e afiliado. E nesse caso aqui eu vou habilitar se eu desejo que essa minha legenda apareça ou não. E eu consigo posicioná-la ou na direita ou na esquerda, superior, inferior,
Nesse caso, vou deixar na parte superior central. Então, vou selecionar aqui superior central. E vejo que eu tenho uma legenda. Mais ao lado da legenda, ele tem tipo um título, que seria uma sublegenda, que eu consigo ocultá-lo através desse segundo botão, que seria o botão de título. Ó. Eu desseleciono aqui, ele some. E aí, mais abaixo, eu consigo aumentar o tamanho do texto, que é para deixar ele mais visível. Então, vou utilizar uma fonte 14. Para a minha parte aqui da legenda, está ok, posso ir para as cores. As cores dos dados são as cores representadas tanto como afiliado como produtor. Então, eu seleciono cores dos dados e venho aqui, ó, ele já me identificou dentro da legenda a cor. E eu vou alterar aqui uma cor, vamos botar aqui um cinza e um azul bem clarinho. Ó. Ele já me destaca diretamente dentro do meu gráfico. Um azul mais escuro também consigo colocar. Vou deixar assim e vou para a aba dos rótulos de dados. Essa é a parte fundamental do gráfico de pizza, que a gente consegue fazer diversas alterações e modificações. Como, por exemplo, vou aumentar um pouco a fonte aqui para ficar mais visível. Vamos colocar aqui no tamanho 14. Você perceba que ele está me trazendo aqui o valor em reais, mas ele também representa o percentual disso em relação ao total. E eu consigo informar aqui, ó, no estilo do rótulo, eu tenho diversas seleções que eu posso escolher como eu quero demonstrar esse meu gráfico. Se eu quero apenas o valor dos dados, eu venho aqui, valor, ele vai me remover o percentual. Se eu quero só o percentual, eu tenho a opção também, categoria por percentual, ele traz então a legenda e o percentual. E o mais legal aqui de todos, que é o valor dos dados e percentual do total, que é a representação mais completa que a gente vai ter dentro do gráfico de pizza. Mais abaixo tem as unidades, então eu posso informar aqui se eu quero em milhares, em milhão, automático. Eu deixo sempre em automático, porque ele vai identificar conforme o tamanho das casas decimais e vai me facilitar aqui, ele mesmo vai me indicar qual que é o mais viável para o meu relatório. Aqui embaixo eu tenho a opção do título, que seria renomear o meu cabeçalho. Vou colocar aqui total de vendas por tipo de venda e vou ampliar um pouco mais aqui para ele ficar mais visível, ele está um pouco pequeno ali. E eu tenho a opção logo aqui no alinhamento de centralizar, botar na direita ou na esquerda. Vou deixar lá no canto mesmo e vou alterar um pouco a fonte aqui, vou dar uma clareada nessa minha fonte. E o meu título também pode ser ocultado, caso eu não deseje tê-lo aqui. Ó. Veja, seleciono, desativo ou ativo. E na tela de fundo eu tenho então a opção aqui de pintar o fundo da minha tela. Isso aqui vai muito pessoal, né? Eu posso selecionar aqui um cinza e transparecer ele para ele ficar mais suave. E vai do gosto pessoal de cada um fazer a formatação. E aqui é muito importante avaliar o contexto geral do dashboard, tudo que você vai fornecer de informações e como vai transmitir essas cores. Tem algumas outras opções aqui de borda e sombra. Está desativado, mas é simplesmente habilitar sombra no gráfico ou colocar uma borda, que também vai do gosto pessoal de cada um. Consigo também até deixar arredondado o meu gráfico. Também vou deixar desabilitado, vou deixar padrão. E assim nós temos então um gráfico de pizza completo. Ficou bem bacana essa aula. E o gráfico de pizza ele é muito utilizado dentro do Power BI, pois ele faz uma representação muito visual e bastante interativa. Conforme eu vou selecionando o gráfico, ele já vai fazendo os filtros com os demais dashboards. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima.